Fala, meu aluno, belezinha contigo? Então, amigão, agora a gente vai estar vendo as propriedades da hipérbole segundo aquilo que eu trabalhei com você na nossa aula ali no quadro. Então, acompanha aqui junto comigo, olha que bacana que teremos aqui. A primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, preste atenção nesse ponto P. Esse ponto P é um ponto que pertence à hipérbole. Agora, você está vendo que aqui eu destaquei para você as distâncias desse ponto P até os focos. E essas distâncias elas estão representadas aqui. P até o foco F1, aqui a distância está dando 8,61. P até o foco F2 está dando 14,61. Mas o que eu quero que você preste atenção é que a subtração dessas distâncias em módulo é sempre constante. E isso daqui verifica o que eu falei para você sobre a definição de hipérbole, que a diferença das distâncias de um ponto aos focos dessa hipérbole, esse resultado em módulo é sempre constante. Tá vendo? Independente de qual curva ele esteja, sempre a gente vai ter esse resultado aqui sendo constante quando a gente fala de hipérbole. Percebeu que bacana isso? E sempre vai estar valendo essa ideia quando a gente fala de hipérbole. Tranquilo? Agora, já que a gente já percebeu que vale a nossa definição aqui direitinho, vamos ver agora as principais camaradas que aparecem aqui para a gente. Então vejamos aqui o que a gente vai ter de importante. Primeiro vamos destacar as coordenadas do foco, que estão focos F1 e F2 de coordenadas menos 5 e 0 e 5 e 0. Tudo bem? Então esses são os focos. A distância que temos do centro da nossa hipérbole a cada um desses focos vai ser o que eu vou chamar de parâmetro F, a minha semidistância focal. E, obviamente, a distância focal é a distância entre os dois focos. Aqui está. Então, a distância entre os dois focos equivale a 2 vezes esse Fzinho. 2 vezes 5 dá 10, que é a distância do centro até cada um desses focos. Tudo bem? Então, a distância desse foco 1 até esse foco 2 equivale a 10 unidades. Ficou claro? Mas o mais importante para a gente é o valor desse Fzinho. Ele é muito mais importante do que a nossa distância focal. Beleza? Ficou clara essa ideia? Bacana. Agora, outro camarada importante equivale ao quê? Equivale a essa reta que passa pelos nossos dois focos. Essa reta nós chamamos de reta focal. E perceba que essa reta focal, ela sempre vai passar por esses pontos mais extremos da minha hipérbole. Percebeu isso? Olha aqui, olha. Eu vou alterar aqui a posição do meu foco. E você vai perceber que esse camaradinha, olha, essa reta focal, que está ali destacada de vermelho, ela sempre vai passar por esses pontos mais extremos. Tudo bem? Sempre vai estar valendo essa ideia. Beleza, show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu só voltar aqui para o valor 5, porque esse valor 5 ele vai ser importante na hora que a gente estiver trabalhando aqui com os nossos valores. Vamos aqui fazendo o zoom, deixa eu colocar esse camarada aqui no 5. Você também tem essa possibilidade de fazer esse zoom também para poder chegar a esse resultado. Aqui está. Então pronto. Isso, show de bola. Voltamos aqui então para o número 5. Que ele vai ficar mais fácil da gente enxergar os valores aqui que a gente vai estar comentando. Legal. Então, essa reta focal, perceba então que ela vai acabar determinando esses pontos A1 e A2 que aparecem aqui para a gente. E o que isso daqui vai ser interessante, Pedrinho? É que essa distância entre esses pontos mais extremos A1 e A2, ele vai definir para a gente o que chamamos de eixo real. Então veja que o eixo real ele é a distância de A1 até A2. E esse camarada ele é dado pelo dobro de Azinho, que aqui no caso o resultado foi 6. Mas Pedrinho, quem que é esse Azinho? O Azinho ele é a distância média, ou melhor, é a metade desse eixo real, que nesse caso ele vai estar valendo 3. Então como a distância daqui até aqui vale para a gente 6 unidades, metade dela vai me dar o semi-eixo real, que nesse caso vale 3.
Quando a gente desenha as nossas assíntotas, que são essas duas assíntotas que aparecem aqui pra gente, que são as retas, olha, tá percebendo que eu falei em aula? São as retas que minha curva vai se aproximando cada vez mais, mas nunca vai encontrar. Elas nunca estarão se tocando. Quando a gente desenha essas assíntotas aqui, o que a gente vai ter de interessante em relação a esse camaradinha? Pronto. O que a gente vai ter de interessante em relação a esse camaradinha? Deixa eu só jogar esse ponto P para cá. O que a gente vai ter de interessante em relação a esse camarada? Que quando a gente pega essa semidistância focal centralizada aqui no centro da nossa hipérbole e desenha uma circunferência, que é o que eu vou fazer agora, olha. Já tem ela aqui desenhada? Está aqui minha circunferência? Perceba que essa circunferência vai estar fazendo uma interseção com essas assíntotas, formando esses pontos aqui, por exemplo, que eu chamei de B1 e B2. A distância dessa altura que aparece aqui para a gente, de B1 até B2, é o que chamamos de quê? De eixo imaginário. Então, vou vir bem aqui, olha, e vou destacar para a gente o eixo imaginário. Então, nosso eixo imaginário é essa distância vertical que aparece para a gente, e essa distância vertical, nesse caso, equivale ao quê? A essas interseções das assíntotas com essa circunferência que aparece para a gente. Então, com isso, teremos então que a distância do centro até esse ponto B1, formando esse triângulo retângulo, vai equivaler ao nosso Fzinho também, que equivale a 5. Com isso, eu consigo fechar aqui com o meu semi-eixo imaginário. Está o semi-eixo, isso aqui. O meu semi-eixo imaginário, que nesse caso vale 4, com o meu semi-eixo real, que vale 3, e com a minha semidistância focal, que é F, esse triângulo retângulo bem aqui. E esses camaradas sempre vão se relacionar de acordo com esse teorema de Pitágoras que a gente está formando aqui. Então, a semidistância focal ao quadrado é igual ao semi-eixo real ao quadrado mais o semi-eixo imaginário também ao quadrado, que, por sinal, é uma das formas da gente encontrar esse camaradinha. Eles sempre estarão se relacionando dessa forma. Tudo bem? Beleza essa ideia? E uma coisa que eu quero que você se atente. Vamos lá. Preste atenção aqui no semi-eixo real. Preste atenção aqui no semi-eixo imaginário. Espera aí, semi-eixo imaginário, ele está na vertical. Olha ali embaixo do y ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. O semi-eixo real 3, ele está na horizontal. Olha ele aqui embaixo do x, que é horizontal. 3 ao quadrado, 9. Então, perceba que esses camaradinhas, eles sempre estarão de acordo com o quê? De acordo com a posição horizontal e vertical. E olha o bizu que eu passei para você em aula. Você está vendo que o menos, ele está na frente do y ao quadrado? Se ele está na frente do y, é porque a minha hipérbole está em pé, na vertical. Agora, eu vou mudar esse foco para cá, ó. Vou mudar esse foco para cá, colocar aqui no menos 6, 0, menos 6, e vou colocar esse outro foco aqui. Camarada vai ficar no 0 e 6. Pronto. Aqui está. Ele virou uma circunferência o negócio aí. Pronto. O nosso ponto ele tem que ficar mais aqui na vertical. Pronto, show de bola. Aqui está. Então, formei essa hipérbole aqui pra gente. Vamos lá novamente. Fala para mim quanto que está valendo aqui o semi-eixo real. Esse camarada vale 4. Ué, mas o semi-eixo real, perceba agora que ele está aqui, olha, na vertical. Ele estando na vertical, então ele vai estar embaixo do y. 4 ao quadrado dá 16. Agora, o semi-eixo imaginário é 4,47. Aqui a gente está trabalhando com aproximações, viu? O semi-eixo imaginário, como ele está na horizontal, então ele vai ficar aqui abaixo do x. Então, vai ficar 4,47 ao quadrado, que dá esse 20 que aparece aqui para gente. Tudo bem? Beleza essa ideia? Então, qual que é o bizu? O bizu é o seguinte. Tire a raiz quadrada desses camaradas embaixo do x e do y, você vai ter o valor do semi-eixo real e do semi-eixo imaginário. É sempre assim o bizu. E olha o outro bizu que a gente tem. Na frente do x eu não tenho sinal negativo. Se na frente do x eu tenho negativo, é porque a minha hipérbole vai estar deitada. Olha ela deitada bem aqui. Beleza? Sempre a gente vai ter esse tipo de ideia. Agora vamos lá. Pedrinho, mas e se eu quiser encontrar as equações das assíntotas?
como é que eu vou estar fazendo isso? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para a gente as equações, as assíntotas, bem aqui. Perceba que sempre o coeficiente angular tem o mesmo valor em módulo. A única diferença é o sinal desses camaradas. Mas, Pedrinho, como é que eu vou fazer para obter esse camarada? Vai depender se ela está deitada ou se ela está em pé. Se ela estiver deitada, como é o caso dessa daqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer o A dividido pelo B. Agora, se ela estiver em pé, que é esse caso que eu vou fazer aqui agora, que está, ó, colocar aqui no menos 8 e no 8 os focos, vou jogar esse ponto para cá, pronto, está aqui. Agora, se no caso ela estiver em pé, que foi esse caso que eu coloquei aqui, aqui a ordem já vai ser diferente da divisão. Vai ser o semi-eixo imaginário B dividido pelo semi-eixo real, que é o A. Beleza? Então o esquema é sempre você tentar enxergar o quê? Esse triângulo retângulo e calcular a tangente desse camarada. Perceba novamente que um está sendo positivo e o outro está sendo negativo, mas o valor numérico aqui para a gente é exatamente o mesmo. Sempre vai estar valendo essa ideia. Agora, só está faltando a gente falar de um camaradinha aqui. Quem é esse camaradinha? Na verdade, dois. O centro, que na mesma ideia lá da nossa elipse vai ser a média dos focos, ou então a média desses pontos extremos aqui, que pertencem à nossa hipérbole. E também da excentricidade. Como eu faço para calcular a excentricidade? Mesma ideia da elipse. Vai ser semidistância focal dividido por semi-eixo real. Fez a divisão do Fzinho, que é 8, pelo semi-eixo real, que é 4, você vai obter excentricidade. No caso da hipérbole, eu quero que você perceba que esse resultado é sempre maior do que 1. Olha aqui, ó. Vou afastar as hipérboles. Aqui, ó. Estou afastando o foco cada vez mais. Perceba que esse resultado ele vai ficando cada vez menor. Tá vendo? Diferente da elipse. Elipse, quando eu afasto o foco, aumenta. Aqui, quando eu afasto o foco, diminui. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou aproximar cada vez mais esses focos. Aproximando cada vez mais esses focos, olha a excentricidade diminuindo. A excentricidade vai diminuindo cada vez mais. Olha que bacana. Sempre sendo maior do que 1. Tranquilo essa ideia? Beleza isso? Então é isso que vai estar acontecendo quando a gente fala da nossa hipérbole. Mas, Pedrinho, eu consigo também relacionar o centro desse camarada aí que aparece para a gente em relação à equação que aparece ali da minha hipérbole? Com certeza. Quer ver? Vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esse foco para cá, no ponto de coordenadas x menos 10, y menos 2, e vou jogar esse foco para cá, no ponto de coordenadas x igual a 6, y igual a menos 2. Vamos lá, preste atenção nas coordenadas do centro, menos 2, menos 2. Olha o que está aparecendo aqui, acompanhando o x e o y, mais 2, mais 2. Mesma ideia de circunferência, trocar o sinal das coordenadas do centro e jogar aqui, acompanhando o x e o y ao quadrado. Então a ideia é exatamente a mesma, não tem mistério isso daqui e sempre vai funcionar dessa forma. Beleza, amigão? Então isso é tudo que a gente tem de valor numérico para esse camaradinha que está aparecendo aqui para a gente de hipérbole. Eu espero que tenha ficado claro para você. Você vai poder brincar com isso daqui, basta clicar abaixo no botão interatividade. Vá selecionando os textos, como fizemos aqui, ó, cinzinha está selecionado. Se ficar branco, não está selecionado. Aí ele desaparece da tela. E veja a relação desses valores numéricos da mesma forma como fizemos aqui. Tranquilo, amigão? Então, meu amigo, um forte abraço para você e eu te aguardo na próxima aula onde a gente vai estar trabalhando com parábola. Beleza, amigão? Então, valeu, até mais e bons estudos!